Desde julho, né? Mês de julho e agosto, nós temos passeado pelos 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. Lá no início de julho a gente viu o Apocalipse 1, que é quando Jesus, digamos assim, se apresenta à igreja como o grande eu sou, como aquele que é, que era e que há de vir. E aí a cada domingo, nós estamos vendo uma das cartas destinadas às igrejas da Ásia Menor. Uma das cartas escritas pelo próprio Jesus para aquelas 7 igrejas. E por que ver uma por uma? Por que ver todas as 7 de uma vez? Porque 7 na Bíblia significa plenitude, totalidade, completo. Então, essas 7 cartas, as 7 igrejas englobam todas as igrejas do mundo, daquela época e dos dias atuais. Toda a igreja, assim como toda a palavra de Deus, é claro, mas todas as igrejas podem chegar e olhar para uma dessas cartas, ou para 2 talvez, ou para 3, e dizer: isso aqui tem a ver conosco. Isso aqui Jesus está escrevendo para nós. Isso aqui Jesus está falando para nós hoje. Mesmo que o Apocalipse tenha sido escrito há muito e muito e muito tempo atrás. Nós já vimos quase todas as cartas. Falta apenas uma carta, pelas minhas contagens, ou duas cartas. Que a gente não vai ter, o último domingo do mês não é carta, que a gente vai estudar um outro texto de Apocalipse. Mas, olhando todas essas cartas que a gente já passou, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Esmirna, hoje nós vamos ver a de Sardes. Olhando para cada uma dessas igrejas, você consegue dizer, essa carta aqui, Jesus poderia estar enviando hoje para a Igreja Luterana de Três Lagoas? Quando você ouviu aquele texto, ou quando você viu a pregação, você olhou e falou assim, isso aqui é para a gente. Ou vamos tornar isso um pouquinho mais pessoal, então. Lendo uma dessas cartas, ouvindo uma das pregações, e você pode dizer e falar assim, olha, essa daqui é algo que mexeu comigo e que eu preciso entender o que Jesus está dizendo a respeito dela para a minha vida. Por que a gente precisa saber isso? Porque essas cartas, elas são tanto assim um consolo de Jesus, mas elas são também um belo puxão de orelha. Um chamado ao arrependimento, uma exortação. E se eu não sei dessas cartas, quais palavras, quais trechos ou quais cartas são direcionadas a mim e à minha igreja local, de que adianta ouvir uma pregação? Se eu não ouço essa palavra e me aproprio dela e falo, ok, Senhor Jesus, Tu falou para o meu coração hoje, e aqui, nesse aspecto, eu fui consolada ou eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de caminho. Hebreus 4:12 diz assim, versículo muito conhecido. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Se a palavra de Deus ela é viva e eficaz a ponto de dividir alma e espírito, a ponto de separar em nós aquilo que é pecado, aquilo que nos corrompe, aquilo que é mal e nos livrar disso, então ela tem que ser viva e eficaz também na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos estar atentos a essa palavra. Nós precisamos ouvir ela e falar, assim como nós cantamos na outra música, vem Espírito Santo me explicar, gerar arrependimento, gerar transformação no meu coração. Então, assim como nós estamos, baixa suas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus,
Te louvo e te agradeço, ó Deus, por esse momento de culto. Mas eu quero te pedir, assim como nós clamamos pela tua presença, nesse penúltimo hino, ó Pai, ó Senhor, Santo Espírito, eu clamo para que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que essa palavra penetre na nossa vida e que ela transforme, que ela arranque de nós tudo aquilo que o Senhor tem a dizer contra nós, assim como o Senhor fala contra as igrejas, e que ela seja consolo e ânimo naquilo que o Senhor tem a nos consolar e animar. Santo Espírito, sopre nos nossos corações nessa noite. Que assim seja. Amém. Abram suas Bíblias em Apocalipse 3, versos 1 a 6. Apocalipse 3, versos 1 a 6. Carta à igreja de Sardes. Uma carta que eu já sei, digamos assim, faz sentido para mim há muito tempo. Porque num dado momento da minha vida, eu olhei para essa carta, eu descobri essa carta, e eu falei assim, ok, essa carta tem a ver com essa igreja onde eu estou. Não aqui, mas faz muito tempo, na minha comunidade de origem. E aí eu pensei, Senhor, como eu posso mudar isso em mim? E aí a carta diz, obedeça e arrependa-se. Então, é uma carta que eu gosto muito, porque quando eu li o Apocalipse, essa carta me saltou aos olhos, pelo momento em que eu estava vivendo em minha comunidade de origem. Apocalipse 3, 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento e fortaleça o que resta, o que estava para morrer. Pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, uma igreja de fama, uma igreja que tinha uma bela fama, uma fama de ser bem-sucedida aos olhos humanos. Como que a gente sabe disso? Jesus diz, você tem fama de estar viva. Só que, como Jesus realmente sabe o coração, a gente sabe que não estava bem assim, que essa fama não condizia com a realidade da intimidade daquela igreja, daquilo que as pessoas não veem. E olha só, essa é uma carta diferente, por exemplo, da igreja de Esmirna, que eu preguei há 2 cultos atrás, que é uma carta onde Jesus fala do sofrimento deles, da perseguição deles, de como eles se mantinham fiéis diante das mortes e das prisões que eles estavam enfrentando como cristãos. Sardes, Jesus não fala sobre isso. Jesus não fala de perseguição. Jesus não fala de dificuldade. E o que isso demonstra para a gente? Estava tudo mais tranquilo lá em Sardes. A paz estava reinando naquela cidade. Estava tudo mais suave para a igreja de Sardes. Só que isso pode ter sido um problema para eles. Por quê?
Porque quando está tudo tranquilo, quando está tudo bem, nós temos mais dificuldade, ou a gente vai abandonando aos poucos a nossa intimidade com Jesus. Pode ter sido essa uma das causas de Jesus falar para Sardes: você tem fama, mas tu está morta. Diferente de outras igrejas do Apocalipse, eles não estavam passando por sofrimentos, mas eles estavam vazios da presença de Deus. Sardes deixou Jesus, deixou o seu primeiro amor. Ela até continuou as obras, porque quem via as pessoas, os comentários, era de que era uma igreja ótima. A igreja com boa fama, boas obras aos olhos humanos. E a advertência que ela recebe é: você está morta. E olha só que interessante, nós temos o hábito de quando a gente passa por dificuldades, e aí isso também é bem forte, eu acho que na nossa cultura aqui, a gente entende que as dificuldades, que as coisas que acontecem ao nosso redor, assim, de imprevistos, de percalços, a gente já entende que é um castigo de Deus, ou que, sei lá, que não podia acontecer. Quando talvez a gente deveria agradecer por esses momentos, porque eles nos levam de volta para o colo de Jesus. Ele nos leva de volta para onde a gente pode ouvir a voz de Jesus. Às vezes, nos momentos de mais dificuldade, de mais aflição, de perseguição, de sofrimento, de angústia da nossa vida, que daí sim, a gente se volta para Jesus e para o colo dele. E ao invés de murmurar por essa dificuldade, nós deveríamos louvar e agradecer a Deus quando Ele nos permite passar por dificuldade que nos levam para o colo dele, para o abraço dele, que nos levam de volta para aquele início de fé, porque daí a gente lembra que sozinho a gente não dá conta, e aí a gente corre de volta para os braços de Deus. Uma igreja morta é uma igreja que não ouve mais a voz do Senhor. É uma igreja que vive de aparências, mas a sua fé deixou de existir. O íntimo, que só Jesus vê, estava extremamente apagado, destruído, acabado. Como que nós avaliamos a fé de uma pessoa ou de uma igreja? Como que a gente avalia? Normalmente, segundo a carta de Tiago, que vai dizer assim: as obras revelam a fé, né? Uma fé sem obras é morta. Então a gente pega esse versículo e a gente usa ele como para julgar as pessoas e dizer assim: bom, mas se não tem obras é porque está morto. Mas e se tem obras, quer dizer que está vivo? É aí que está o ponto, né? Nós, muitas vezes, olhamos para as pessoas, para os demais, para as igrejas, através daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a pessoa faz. Nós, seres humanos, pecadores que somos, a gente tem o hábito de analisar o outro pelas obras, pelo que ele faz, pelo seu jeito de agir, pelas suas ações. Nós formamos um conceito do outro a partir daquilo que ele está fazendo. E isso é muito, muito comum entre nós. É um hábito. Isso não é só para as coisas ruins, é para as coisas boas também. Então, se ele faz algo que eu considero ruim, eu julgo ele por aquilo. E se ele faz algo que eu considero bom, eu julgo ele por aquilo também. Se a fama de Sardes, ela tinha uma fama de estar viva, pessoas ao redores ali, julgavam ela como uma igreja viva pelas suas obras. Esse julgamento estava correto? Não, não estava correto. A carta de Sardes, ela nos traz uma boa advertência quanto a isso. Nós precisamos cuidar muito ao avaliar as pessoas pelo que elas fazem de bom ou de ruim, pelo seu jeito ou pela sua forma de agir. Afinal, a gente pode estar se enganando
grandemente. Sardes tinha boa fama de ótima igreja, mas na verdade ela estava morta. A gente não faz isso só com pessoas, a gente faz isso com igrejas também. Como que a gente analisa se uma comunidade, se uma igreja é boa ou não? Como que a gente diz se elas são melhores ou piores do que uma ou do que outra? Pelo que os nossos olhos veem, pela movimentação que há ali. A gente normalmente pensa uma igreja com muita gente, uma igreja muito agitada, uma igreja com muita programação, é uma igreja viva. Uma igreja que posta muitas fotos no Instagram, uma igreja que o culto, todo mundo está alegre, todo mundo levanta a mão, é uma igreja viva. Uma igreja que tem muitas crianças, muitos jovens, muitos casais, muitas mulheres, muitos homens. Uma igreja que tem evento a cada final de semana, é uma igreja viva. Quando a gente analisa uma igreja, uma comunidade de fé, por esse tipo de coisa, nós corremos um grande risco de cair no pecado de Sardes. Porque as nossas obras nem sempre revelam a verdade do nosso coração. Aquilo que a gente está fazendo, a nossa ação, nem sempre revela o que verdadeiramente está lá dentro. E uma igreja pode ser toda agitada, mas ser vazia de Jesus Cristo. Ela pode ter uma ótima fama de estar viva, mas ela pode estar profundamente morta e separada de Jesus Cristo. Nós temos o hábito de comparar. Ah, porque ali tem isso, lá tem aquilo, olha o que eles fazem, olha tal coisa. E aí, quando a gente começa a avaliar igrejas dessa forma, a minha tendência como pastora é parar e se perguntar: e como é a pregação nessa igreja? Como eles estudam a palavra? Como eles são ensinados a se relacionar com Jesus Cristo? A gente nunca vai saber a verdade do coração. Por quê? Porque não cabe a nós. A gente pode ter alguma noção de algumas coisas ou de outras, mas saber a realidade do coração de alguém ou de uma igreja, isso pertence a Jesus Cristo. Isso não é poder nosso. E olha só, uma das coisas, para mim, assim mais interessante, mais sensacional, que a pandemia mostrou, é que as igrejas, inclusive nós, somos muito mais parecidas com Sardes do que a gente gosta de admitir. Quer saber o porquê? Só sabe como foi difícil enfrentar os primeiros meses da pandemia, sendo liderança dessa igreja, quem estava no presbitério e eu. Por quê? Porque as pessoas queriam programas, eventos. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente quase morreu à míngua naquele ano. Assim, eu digo de cansaço físico, emocional. Isso foi só aqui? Não. Na verdade, quando a gente foi falado fica em casa, e a gente tentou instruir as pessoas, vivam a sua fé verdadeira em um momento de intimidade com Jesus em casa, muitos desfaleceram. Muitas igrejas hoje têm 1/3 dos membros que tinha antes da pandemia. Nós reduzimos. Não 1/3, mas reduzimos. Só que existe um grande problema aí. Porque se a nossa fé depende de programações, de outras pessoas, se ela depende de eventos, se ela depende de células, se ela depende de retiro, se ela depende de encontro com Deus, ela não é fé em Jesus Cristo, ela é fé em outra coisa. Se a nossa fé em Jesus Cristo depende das atividades que nós fazemos e das pessoas ao nosso redor, então nós ainda não entendemos o que é fé cristã.
Ah, Daline, mas então a gente não pode fazer essas coisas. Não é isso, nós fazemos e com alegria. Mas para quê? Para que nós sejamos fortalecidos na fé. Para que novas pessoas cheguem à fé. Para que nós amadureçamos na fé. É para isso. Mas depender a ponto de, por exemplo, nós estarmos proibidos de nos reunir e a gente tem que lidar com fatos assim, olha, de não saber mais o que fazer pela angústia das pessoas. E aí a gente tem que decidir coisas tão difíceis sobre a vida de outras pessoas e a gente pensar como eu gostaria, como nós gostaríamos que essas pessoas conseguissem se alimentar na fé também dentro dos seus lares. Como isso seria precioso. E não é que eu não senti falta. Óbvio que a gente sentia falta. Né? Eu gravei muitos cultos aqui sozinha. Eu, a Rafaela e o Paulinho. Vários foram assim. Olhando para uma câmera. Era difícil? Era. Isso abalou a minha fé? Não. Isso me preocupou em relação à igreja. Mas isso não abalou a minha fé. Você tem fama de estar viva, mas você está morta. Sardes tinha muitas obras. Talvez era uma igreja cheia de eventos, e cheia de pessoas, e muito bela. Mas ela não tinha relacionamento com Jesus Cristo. Meus queridos, nós não temos a capacidade de olhar o coração. Por isso, o coração do outro. Por isso, não cabe a nós julgar a fé do outro. Nem para mais, nem para menos. O que cabe a nós? O nosso coração, a gente consegue olhar para ele e ser sincero diante dele. A gente foge de ser sincero com a gente mesmo. A gente foge de dizer, para mim foi difícil. Porque eu não conseguia manter a minha fé sozinha. Eu precisava de outras pessoas comigo, me carregando. A gente precisa ser sincero e dizer, Senhor Jesus, eu quero depender mais de você e menos de outras coisas qualquer. Eu quero crescer na minha intimidade contigo. E se você é alguém que busca mostrar boas obras aos outros, que se preocupa com o que as pessoas vão pensar das suas ações, então leia essa carta e perceba que mesmo que a gente consiga enganar muitos aqui nesse mundo, a Jesus não tem como enganar. Não existe essa possibilidade. Pois a verdade do nosso coração, Ele conhece melhor do que nós mesmos. A gente precisa primeiro se preocupar com o que está dentro e com o que ninguém vê. Jesus diz a Sardes, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. A fama não vale de nada para Jesus. Porque Ele sonda os corações. Então sejamos verdadeiros com a gente mesmo. Porque não dá para esconder a verdade do Senhor. E quando a gente é verdadeiro e diz assim, sim, a minha fé está abalada, eu necessito de ajuda, e eu clamo por ajuda de um irmão, não tem problema, eu falo, minha fé está abalada, eu preciso de ajuda mesmo. Do Senhor, e eu me lanço na intimidade com Ele. Então eu começo um processo de realmente construir uma fé sólida, verdadeira. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Fortaleça o que resta e estava para morrer. Ali em Sardes ainda havia algumas pessoas, alguns que não se desviaram, alguns que mantinham a sua fé firme em Jesus Cristo. E Jesus escreve a esses dizendo para que a igreja também olhasse para eles e se voltasse para a verdade. Versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. A gente tem a dificuldade, né, de manter uma certa constância na nossa vida. Isso é em várias áreas. Mas na vida de fé a gente tem dificuldade. A gente aprende uma coisa e a gente vai passando. E se ninguém fica lembrando a gente, ou se a gente não pega aquilo como um hábito bem firme, a gente esquece. E Sardes se esqueceu do que era mais importante.
Intimidade com Deus. Fé firmada em Jesus Cristo. Eles ficaram com as obras, eles ficaram com aquilo que aparece. Isso eles manteram, beleza, a fama. Mas a verdade do coração eles deixaram de lado. E aí Jesus fala, volta para o que vocês aprenderam. Vocês sabem o Evangelho. Vocês sabem a verdade da palavra de Deus. Volta para aquilo que vocês aprenderam no início. E como a gente é assim, a gente decai da fé, a gente se angustia, a gente não conta para ninguém, a gente não busca no Senhor intimidade com tempo de devocional, de oração, de entrega. A gente até mantém as obras, para que ninguém perceba como o nosso coração está machucado, está distante, está escuro e amargurado. Eu tive uma experiência muito forte assim. E eu estava na faculdade de teologia. Foi nessa época que eu li a carta de Sardes também. E uma colega chegou para mim e disse assim, eu tive um sonho com você. Daí eu falei, um sonho comigo, lá vem, né? E ela falou assim, eu sonhei que você estava com câncer. E eu tinha que contar para sua mãe que você estava com câncer, eu não sabia como fazer isso. Uma coisa bem aleatória, né? Mas já foi o suficiente para eu começar a chorar. E ela olhar para mim e falou assim, isso fez algum sentido para você, né? Mas eu falei, fez, mas eu não vou te contar o que é. E eu senti assim dentro do meu coração, como se eu tivesse com um câncer espiritual. Como se eu tivesse com algo tão duro dentro do meu coração. E eu falava, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E aí eu fui conversar com um pastor da minha comunidade na época. E aí eu cheguei chorando diante dele. Eu falei assim, olha, meu querido, eu não aguento mais. Eu não sei se no dia da salvação, no dia do juízo final, no dia que eu reencontrar Jesus, se ele vai olhar para mim e falar, eu não te conheço, ou se ele vai me dar um abraço. E eu não aguentava mais segurar aquela angústia. Era como se crescesse dentro de mim, assim, algo que sufocasse o meu coração, a minha fé. Mas eu não contei para nenhum colega de teologia, porque o meu orgulho não deixava. Porque eu era uma ótima aluna. Como que eu ia falar um negócio desse para minha turma? Como que eu ia falar um negócio desse para os meus professores, que eu gostava tanto e que estavam me ensinando tanto? Mas graças a Deus, que ele me enfiou naquele lugar e falou assim, vai, agora tu fala. E dali em diante, aquele pastor maravilhoso olhou para minha cara e soltou um sorriso. Ele falou assim, tu vai ganhar um abraço, Daline. Porque tu está tão preocupada com as tuas obras que tu está esquecendo que a tua salvação é pela graça de Jesus Cristo. E ele trabalhou isso comigo. E ele me acompanhou. E foi um processo maravilhoso. De eu nunca mais precisar sentir aquela angústia que eu sentia. Que estava me matando, literalmente, por dentro. Assim, de sentir fisicamente, eu quero dizer. Uma angústia, um peso e de ficar chorando escondida das pessoas. Porque eu sentia que a minha fé estava indo embora. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. A advertência está dada para Sardes. Jesus escreve essas cartas para chamar o arrependimento. Jesus não escreve essas cartas já para dar juízo e palavra final. E essa carta foi uma carta de chamado ao arrependimento para mim, não só essa, como outros textos. De dizer assim, eu vou parar de fugir da verdade que está no meu coração. Eu não preciso ter vergonha e esconder isso das pessoas que podem me ajudar. E depois eu contei para minha colega, ela também estava passando pelo mesmo processo, enfim. Uma semana depois ela teve um sonho com ela mesma, no mesmo linha de raciocínio. E a gente sentou e chorou junto. E foi algo maravilhoso, porque nós crescemos juntos nessa partilha. Mas como é difícil a gente falar, Senhor, a minha fé está morta, tem misericórdia de mim. E a gente buscar alguém para caminhar com a gente
e nos conduzir à maturidade de fé. E Jesus diz: arrependa-se, arrependa-se, volta para mim. Se Jesus é quem conhece o coração, meus irmãos, não cabe a nós julgar. Nós somos bons em julgar. Só que como nós temos dificuldade de dialogar, de conversar e de perdoar. E aqui é algo que nós precisamos aprender também. Por que eu tinha medo de contar para as pessoas? Porque eu tinha medo de que elas rissem de mim. Porque eu tinha medo de que elas me julgassem, de que elas me dissessem: você é menos que eu, então. Tinha medo. Porque a gente se sente com esse peso e com essa responsabilidade, e aí a gente foge de boas conversas e bons diálogos, e a gente aponta dedos na cara e recebe dedos na cara. A gente aponta dedos tanto para dizer: olha como a fé daquela pessoa é forte, nossa, olha como aquela pessoa, olha o que ela faz. E talvez está tão vazio lá dentro que a gente não consegue nem imaginar a dor que a pessoa está passando. Ou a gente julga as pessoas pelas suas obras e, na verdade, a pessoa só precisava de uma boa conversa, como eu tive com aquele pastor, de uma reconciliação e de perdão. Mas a gente foge por medo, por orgulho, muitas das vezes por orgulho nosso e por vergonha. Mas a gente precisa enfrentar o medo, o orgulho e a vergonha, porque isso é a nossa salvação. Isso é o melhor de Deus para nós, a vida eterna. A gente vai deixar isso morrer por orgulho, por medo, por vergonha? Porque quero estar certo, porque quero ganhar? Não. Deus tenha misericórdia de nós. Para que não tenhamos uma fé morta, nós precisamos ser verdadeiros em nosso relacionamento com Jesus e no nosso relacionamento com o próximo. Deixar o julgamento para Jesus, que conhece o coração, e perdoar, conversar e viver mais a verdade do Evangelho. Apocalipse 3, 4 e 5. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. O próprio Jesus promete àqueles que permanecerem com a sua fé viva, firmada nele, vocês vão estar comigo. Eu vou limpar as suas vestes. Eu vou limpar todo o pecado. Eu vou colocar em vocês uma veste branca. O que significa isso? Eu vou tirar de vocês todo o pecado, toda a maldade, tudo aquilo que um dia tentou me separar de você. Ele mesmo limpará, gente. Ele mesmo nos dará novas roupas. Ele fará isso por nós. Pois somos seus discípulos e estamos entregues a Ele. E agora vem um versículo que eu acho sensacional, a segunda parte do versículo 5. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. O vencedor será reconhecido por Deus diante do Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tiver a sua fé viva, a sua fé entregue a Jesus Cristo, ele diz: eu vou reconhecer você diante do meu Pai e dos seus anjos. Júlia, fica de pé, por favor. Não precisa ficar com vergonha, não, você não vai falar. Pensa Jesus chegando diante de Deus, diante do Pai, e dele vai pegar a Júlia e vai falar assim: Pai, essa aqui é a Júlia, Pai. A Júlia passou por muita coisa, Pai. Mas Deus, meu Pai, a Júlia é tua filha, porque a fé dela estava firmada em mim. Jesus vai te apresentar diante do Pai e dos seus anjos. Pode sentar. Jesus vai chegar para a gente e vai dizer: Pai, esse aqui é o teu filho, é a tua filha. Fica de pé, Joyce.
Pai, essa aqui é a Joyce. A Joyce caminhou comigo. A Joyce viveu uma vida com muitas coisas. Mas, Pai, no coração da Joyce, eu estava lá. E Jesus vai nos apresentar diante do Pai e dos seus anjos. Obrigada, Joyce. Você já pensou que sensacional? Jesus apresentando a gente para o Pai? Isso é só uma ilustração. Deus nos conhece e sabe muito bem, Ele nos criou. Mas como nosso intercessor, como nosso advogado, digamos assim, como nosso mediador diante de Deus, é Jesus quem nos leva para o Pai. É Jesus quem abre o caminho para o Pai. É Jesus quem sabe no nosso coração o que verdadeiramente está lá dentro. E nesse dia, meus queridos, Ele vai nos dar um abraço e vai dizer: Paizinho, aqui está meu filho amado, minha filha amada, teu filho e tua filha, que passou por muitas coisas, mas que guardou a fé, se arrependeu dos seus pecados, e aqui está ele. E aí, meus queridos, a gente vai poder se jogar nos braços do Pai.